Yodhe, Vavhe e Mashiach Yeshua seja com todos vocês. Primeiramente, queria agradecer aos meus inscritos. Já batemos a nossa meta de 200 inscritos, já estamos com 220. Com a graça e com a paz do nosso Senhor Yeshua, nós chegamos a este número, né? Sabemos que mais pessoas vão poder assistir os vídeos, os estudos, e isso realmente nos deixa muito felizes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, um assunto que chama a atenção de todos. Uma palavra aos eleitos. Uma palavra aos eleitos. Quando Moisés ele rompeu uma era de escravidão com a morte por meio de uma aliança firmada por meio de sangue no Monte Sinai, houve um acontecimento que mudou a história de toda a humanidade. O Senhor desceu dos céus com todas a sua miríade de anjos, e entregou ao homem a tua própria lei, a qual chamamos Torá, que significa instrução. Torá, instrução. Instrução de Deus para o homem. Este acontecimento, ele ocorreu trazendo assim uma aliança entre Deus e os homens. Mas esta não era a primeira aliança. Deus já tinha feito uma aliança com algumas pessoas no passado. Uma aliança, por exemplo, com Noé, que não destruiria mais o mundo e fez o arco-íris. Ok? Como também ele prometeu, né, a Adão que ele deveria ser fiel e viveria. Mas essa primeira aliança ela foi quebrada pelo homem, certo? Deus ele deu a vida, deu às pessoas ali a possibilidade de vida perfeita, só que eles quebraram aquela aliança. De certa forma, né, eles quebraram aquela aliança. Deus ele nunca desistiu de suas alianças. A aliança que ele fez com Adão e Eva, de que eles deveriam encher a terra, essa aliança, mesmo Adão e Eva tendo cometido seus delitos, Deus ele cumpriu a tal aliança. Ele foi fiel. Ele permitiu que o homem vivesse, tivesse filho e enchesse a terra. E ainda essa aliança principal que ele fez com o homem, ela não terminou. Ela apenas foi renovada por meio de Mashiach Yeshua. Daí teve a aliança de Noé e por fim a aliança do Sinai, que é um monte na Arábia. Depois, nós sabemos da história, houve uma outra aliança, a qual vivemos hoje, a aliança do pacto sagrado com o Cordeiro de Deus, Mashiach Yeshua. Mas, para falarmos mais sobre isso, hoje nós vamos estar trazendo para vocês o livro chamado Apócrifo, livro de Enoque. Vamos falar sobre o capítulo 1 deste livro. Vamos pegar as informações que tem neste livro e vamos trazer com todo um aparato bíblico para mostrar para vocês, fazer uma analogia, para vocês verem como que estas palavras elas foram citadas pelos escritores bíblicos. Em algum ponto da história bíblica, algum escritor bíblico ele vai citar o livro de Enoque em algum contexto.
seja ele um contexto profético final, ou seja ele um contexto de um acontecimento que aconteceu e foi registrado nas Escrituras, na Bíblia. Quando você fala de livro de Hanor, de Enoque, as pessoas geralmente elas descartam qualquer possibilidade deste livro trazer informações verídicas. Mas ao fazermos este estudo de Hanor, juntamente com as escrituras bíblicas, você vai perceber que muitas coisas que foram mencionadas neste livro, até então considerado um livro apócrifo, não inspirado por Deus, mas um livro que traz informações bem coerentes com as informações bíblicas. Claro que pode ter algumas partes, né, no livro de Hanor que foi adulterada. Isto é evidente, né? Senão ele até estaria na Bíblia. Então há partes que possivelmente foram adulteradas sim. Mas grande parte da fala e dos escritos de Hanor, eles têm uma correlação com as escrituras sagradas. E este que é o meu papel aqui no canal, mostrar para vocês esta correlação nessa série, né? A série do livro de Hanor. Claro que nós falamos sobre outros assuntos também, né? Principalmente nosso foco é as escrituras sagradas. Mas ao trazer o livro de Hanor para o canal e explicar, a ideia é mostrar para vocês que existem coisas que às vezes a Bíblia ela não deixa claro e que talvez o livro de Hanor pode nos ajudar a entender, ok? Como eu sempre falo em todos os vídeos deste tema, eu não tenciono fazer com que vocês encarem este livro como um livro canônico, ok? É apenas a título de informação mesmo. Vocês vão estudar, vão ver e vão tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. Aqui nós temos o livro de Hanor, nessa coluna. Ok? Livro Hanor. No outro vídeo eu falei livro bíblico, é porque eu estou acostumado sempre estar falando essa expressão, livro bíblico, né? Mas é livro apócrifo, viu? Considerado como apócrifo. Se vocês quiserem saber mais sobre este livro de Hanor, eu indico o canal do Isaías Navi. É um canal muito interessante, eu gosto muito, né? Não são todas as coisas que eu concordo que ele fala, tá? Mas a grande maioria das coisas que ele ensina lá, eu concordo, né? Porque realmente tem base totalmente bíblicas. E aí ele tem uma série lá do livro de Hanor que é maravilhosa. Ele fala fundo histórico, ele fala sobre o livro, né? A história do livro ter sido dividido, né? E aí ele faz assim é muito bom, eu indico, tá? Chama Isaías Navi. Sou inscrito do canal dele e assisto os vídeos dele. É um ótimo canal, tá? Embora algumas coisas a gente pode talvez discordar, né? Possivelmente na questão da Trindade, que eu já percebi que ele ensina, né? E entende dessa forma, mas as outras coisas que ele ensina eu concordo com ele, pelo menos até onde eu assisti e vi, né? Mas assim, pessoal, a gente tem que ter mente aberta, tá? Retenha todas as coisas, né? Veja todas as coisas e retenha o que é bom. Então, embora neste ponto, né, eu não concorde com ele e tal, mas é um ótimo canal, é um excelente irmão, né? Tá se esforçando aí para ajudar as pessoas a entender as coisas da Bíblia. E isso é excelente, tá bom? Isso sempre vai existir mesmo, né? Todo mundo tem as suas diferenças, mas isso não deve tirar, né? A dignidade de um ou de outro, né? Ao contrário, eu não tenho essa linha, tá? De perseguir, nada disso, né? Embora o pensamento em algumas coisas são diferentes, o que eu gosto eu assisto, retenho, o que eu não gosto eu deixo de lado, né? Ou às vezes eu até assisto também para tentar entender o ponto de vista da pessoa, mas eu tenho as minhas convicções e respeito também as convicções da pessoa, tá? Tem bons motivos também para crer da forma que ele acredita. Mas o ponto aqui é a questão do Hanor e eu indico o canal dele, tá? Para vocês darem uma olhada lá depois. Bom, vamos agora falar aqui a respeito do capítulo 1 do livro de Hanor, tá?
Aqui eu tenho o capítulo 1 inteiro nessa coluna aqui, a coluna 2. Aqui na coluna 3 eu tenho a Bíblia Aramais, tá? Aqui na coluna 3. Aqui na coluna 4 eu tenho a Bíblia Almeida atualizada, tá bom? E aqui eu tenho o Strong, tá bom? Nessa última colunazinha aqui eu tenho o dicionário Strong. Eu falo sempre porque talvez você é novo no canal, você vai ver esse tanto de barras aí na sua tela e você vai ficar assim, mas tô perdido aqui, o que ele tá fazendo, o que ele tá falando. São bíblias, tá? O nosso estudo aqui do canal sempre é baseado em várias versões, você vai perceber isso. A gente compara versões, a gente conversa sobre os textos, sempre comparando. Se possível, a gente recorre ao hebraico, ao grego, tá? Das informações aí, a gente ter noção do que o texto está falando. E nessa primeira coluna aqui, nós temos qualquer Bíblia que a gente quiser aqui, a gente pode colocar, tá? Aí a gente escolhe aqui a Bíblia que a gente quer. Vocês podem ver que tem Bíblias do Brasil, Bíblias de Israel, Bíblias gregas e Bíblias inglesas. Então a gente escolhe uma aí que a gente quiser usar no estudo, decorrente do estudo. Também pode acontecer que eu mude aqui algumas, tá? Fique tranquilo, sossegado. Aqui a gente vai conversando, o estudo é assim, ele é um pouco demorado, tem que ter paciência. Para aprender as coisas a gente tem que ter paciência, né? Na vida a gente não aprende nada de graça, tá? Embora o canal seja gratuito, você está gastando seu tempo, ok? Uma forma de você crescer na fé, no conhecimento, é você se dar, se doar. Então, você talvez pense, não vou ver esse estudo. Tudo bem, não, você não é obrigado a ver nada, você não é obrigado a nada. Mas os estudos são longos, tá? São longos porque a gente tem pretensão de passar o conhecimento que a gente tem para os inscritos e para as pessoas que se interessar com o tema. Não me importo com o tempo, ok? Tá gravado aí, se você não pode assistir agora, assiste depois, numa outra ocasião. Eu sei que tem inscritos do meu canal que todos os vídeos assistem do começo ao fim. Eu agradeço muito por isso, tá? Vocês. E a gente está se esforçando, sempre está melhorando. Vamos agora falar sobre o que a gente quer. Aqui você talvez se pergunte, né? Eu tenho aqui a busca da Bíblia, tá? Eu posso fazer a busca por aqui e posso fazer também por aqui, por essa setinha aqui, ó, pequenininha aqui. Aqui você vai encontrar, deixa eu colocar aqui de vermelho e diminuir um pouquinho aqui. Aqui você vai encontrar qual que é o texto que nós estamos lendo, tá? Nessa coluna aqui, olha. Espera aí que deu um bugzinho, tá? Às vezes essa canetinha ela dá bug, não sei porquê. Às vezes essa canetinha ela não ajuda muito. Vou ver se eu consigo uma outra depois, tá? Pra melhorar aqui. Se vocês souberem alguma aí também pra indicar, tá? Vamos lá. Então aqui, olha, você consegue também buscar os textos bíblicos nesse programa. Ele chama novamente Jesus. Acho que eu nem vou usar essa canetinha hoje, tá? Tá dando problema já. Só mais uma tentativa. Então aqui a gente tem também uma forma de buscar os textos. Nós estamos aqui na The Word e aqui My Bible. São dois programas, tá? Tá na tela toda assim, mas são dois programas. Tá? Uma forma que eu encontrei aí pra gente ter mais opções ainda de pesquisa na hora de a gente fazer os nossos estudos. Eu acho que ninguém deve ter feito isso ainda hoje, tá? Se fez eu não conheço, mas também não tô me gabando por isso não. O importante é que a gente cresça aqui na fé, tá bom? Então o livro de Hanor, capítulo 1, começa assim, ó. Tô lendo bem aqui. As palavras das bênçãos de Enoque. Hanor, tá? É Enoque. Hanor é a forma hebraica de falar Enoque. Com as quais ele abençoou os eleitos. Porque o tema deste vídeo é uma palavra para os eleitos. Uma palavra para os eleitos. Porque o primeiro versículo do livro de Hanor, ele já traz para nós esta expressão eleitos. As palavras das bênçãos de Enoque,
com as quais ele abençoou os eleitos. Veja que o que o livro está querendo trazer para nós no primeiro versículo é que as coisas que ele escreve significa bênçãos e bênçãos para os eleitos. Enoque abençoa os eleitos pelos escritos que ele fez. Ele viu e escreveu e falou sobre os eleitos. Estas informações são bênção para os eleitos. Talvez você ainda não conseguiu entender o motivo de eu trazer ao canal, um canal bíblico que fala sobre Mashiach e Yeshua, este livro, porque no mundo cristão, que infelizmente tem os seus preconceitos, eles já encaram o livro de Hanoch como um livro apócrifo que não deve ser levado em consideração. Tudo bem, eu respeito a fé de todo mundo, meu objetivo não é escandalizar ninguém, mas ao trazer este livro para vocês que gostam do canal e assistem os vídeos, o objetivo é mostrar para vocês a correlação que existe entre essas palavras que podem ser verdadeiras e podem ser uma bênção para os eleitos e fazer com que vocês entendam quais são essas bênçãos e como essas palavras também se encontram dentro das Escrituras Sagradas. Mas essas palavras que ele abençoou os eleitos e também ele abençoou os justos, tá? O livro de Enoque, de Hanoch, ele traz essa expressão eleitos e justos. Não dá para entender perfeitamente por que ele faz essa separação entre eleitos e justos, tá? Talvez possivelmente pode estar falando sobre os eleitos sendo os que reinarão com Mashiach e Yeshua, tá? E os justos podem referir-se aos que são justos, mas não vão herdar o reino com Mashiach. Pode ser que seja isso, tá? São possibilidades. Mas ele faz essa separação. Nas Escrituras não existe essa separação. As Escrituras chamam eleitos justos, tá? Ela junta as duas coisas. Hanoch, ele parece que faz uma separação, tá? Quando ele fala aqui, ó, e os, isso aqui, ó, o e aqui, todo mundo sabe que é uma adição. Eleitos e, certo? Eleitos e. Você está adicionando mais um grupo aí, certo? Dentro das Escrituras você vai encontrar o apóstolo Shaul e o apóstolo Kefa, Pedro e Paulo, falando sobre eleitos e justos no mesmo contexto, que é o contexto da congregação cristã, dos que foram chamados a pertencer à descendência escolhida por meio de Mashiach e Yeshua. Isso nós encontramos em todas as Escrituras, nós nem vamos trazer hoje. Mas é importante nós falarmos um pouco sobre isso. Eleitos, tá? Então, eu já de cara separei para vocês aqui no livro de Yeshayahu, tá aqui, ó, Yeshayahu, capítulo 65, verso 9, tá? Se vocês quiserem, vocês podem usar o aplicativo The Word ou até mesmo My Bible, clicar lá na busca, como aqui, ó, nesse campo aqui, eu digitei eleitos. Daí apareceu exatamente o que? Todos os versículos que trazem esse texto, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos dar uma olhadinha nesses textos, tá? O primeiro texto que nós vamos ver tá aqui, ó, Yeshayahu, capítulo 65, verso 22. Tá aqui, ó. Olha como que o profeta Yeshayahu, Isaías, ele descreve e cita essa palavra. Farei sair de Jacó descendência e de Judá um herdeiro. Aqui está falando de Mashiach, tá? Mashiach e Yeshua, o nosso rei que morreu por nós, ressuscitou e voltará visivelmente para reinar no mundo. Que possua os meus montes. Então Yeshua vai possuir os montes de Deus, Yahuwah, Yod-Heh-Vav-Heh. E aí ele fala, e os meus eleitos herdarão a terra e os meus servos habitarão nela. Ok? Olha aqui a expressão eleito, tá? Ela aparece aqui também no livro de Yeshayahu. Então, pessoal, se o livro de Hanoch, Enoque, ele for mais antigo do que Yeshayahu,
Yeshayahu está fazendo uma citação dele. Então não é só Judas, irmão de Yeshua, que cita o livro de Hanor. Mas você vai falar assim, mas é uma expressão que qualquer um poderia estar usando. Mas veja que isso tem uma correlação com o assunto em si, tá? Existem outros livros também que usam expressões como essas, mas uma relação tão íntima e direta, dificilmente esses livros fazem. E eu vou mostrar para vocês qual é essa relação. Veja que aqui falou do eleito e justo, né? E aqui também, se você observar, primeiro ele menciona Machia como herdeiro. Um herdeiro, olha. Errado, hebraico, errado, um herdeiro. Então esse um herdeiro é Machia. Que possua os meus montes, tá? Montes na Bíblia está referindo-se ali a Monte Sião, tá? E Monte Moriá, onde ficava o templo, né? E ficava o trono de Davi. Aqui está falando profeticamente de Machia reinando em Sião, basicamente isso. E aí ele acrescenta, e meus eleitos. Então com Machia vai ter eleitos, herdarão a terra. E meus servos, aqui meus servos, pode referir-se também, no meu ponto de vista, tá? Aos profetas que viveram antes de Machia. Entende? Os justos que viveram antes de Machia. Que em outro estudo eu vou mostrar para vocês que são os amigos do noivo. Tá? Porque no drama simbólico das escrituras, o próprio Machia fala sobre isso, né? Então tem o noivo, tem a noiva e tem os amigos do noivo. E tem uma coisa que é interessante que Machia fala, que faz-nos entender todas essas coisas. Ele diz assim, olha, que dentre os nascidos de mulheres não nasceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, esta expressão de Machia, falando que João era o maior de todos os nascidos de mulheres, e que os que vão herdar o reino com ele é maior do que João. E João era amigo do noivo, tá? Ele era o amigo do noivo. Em outro contexto, quando nós formos falar sobre este assunto, vocês vão entender que João faz parte dos amigos do noivo, tá? E parece que todos os justos que viveram antes, né, da chamada, né, do Machia, Yeshua, eles faziam parte desses amigos do noivo. Ok. E aí tem a noiva, né, que é a igreja, que pertence a Cristo, que são pessoas das nações, juntamente com os judeus que têm aceitado, né, o Senhor Machia como o escolhido de Deus. Então vocês viram aqui um texto bíblico no Antigo Testamento fazendo referência aos eleitos, tá? Vamos agora mostrar para vocês um outro texto. Agora, no Novo Testamento. E ninguém mais, ninguém menos que o próprio Machia falando. Aqui, ó. Estamos agora no livro, tá? Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos, que significa ungidos, né? Falsos ungidos, ou seja, pessoas falando que seriam ungidas, tá? Surgirão falsos cristos, falsos ungidos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Claro que hoje ainda as pessoas não conseguem discernir isso aqui. Isso vai aumentar ainda mais, tá? Mas já existe falsos profetas operando. Só que esses grandes sinais e prodígios vão acontecer ainda de uma forma maior, à medida que for aproximando o tempo dos eventos de Mateus 24. Para enganar, se possível, olha quem? Os próprios eleitos. Então Machia, ele usa a mesma expressão que Hanor, ele usou. Tá aqui, ó. Eleitos. Por isso que o tema desse vídeo é uma mensagem aos eleitos. Jesus, ele menciona que haverá eleitos, tá? Haverá eleitos. Como Yeshayahu falou, e agora
você está aprendendo em primeira mão que o profeta Hanor, se você o considera assim, tá? Eu o considero, ele também fala dos eleitos. As mensagens dele, isso você está vendo aí, Jesus, Yeshua e Yeshaya falando. Existem infindáveis, né? Assim, infindáveis não, né? Aí eu estou exagerando. Mas existem várias citações, olha. Se você for olhar aqui, essa aqui é a busca que eu fiz dessa palavra, olha. O apóstolo Shaul fala sobre isso, o apóstolo Pedro fala sobre isso, João fala sobre isso em Apocalipse, tá vendo? Existem vários, tá? Essas mensagens aqui sobre os eleitos, que vai ser bênção, o livro de Hanor, ele traz várias mensagens emocionantes sobre essa eleição. E eleição é um assunto que o apóstolo Shaul, Paulo e o apóstolo Pedro também trataram, né, da eleição dos que Deus chamou e Deus predestinou antes da fundação do mundo. É um assunto muito complexo, tá? É um pouco diferente daquilo que algumas religiões ensinam, mas existe sim, tá? Biblicamente existe. Esse é um conceito bíblico, predestinação, tá? Dos eleitos. Mas é diferente do que as pessoas acreditam. Existe a predestinação, é bíblica, mas não é da forma que os calvinistas, por exemplo, ensinam, tá bom? Tem um pouco de diferença. Mas existe, é um conceito bíblico. É igual algumas pessoas falam assim, né, sobre a questão do Shabat, né? Criticam o pessoal da... Como é que é o nome da religião que guarda o sábado, gente? Presbiterianos, né? Criticam os presbiterianos porque eles guardam o Shabat. Mas assim, os presbiterianos, em certo sentido, eles têm razão em falar sobre o Shabat, tá? São coisas que às vezes as pessoas criticam, mas elas nem sabem o que elas estão falando. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Não tirar o foco não. Aí continua assim. Esses justos, né, e esses eleitos, olha, os quais devem existir nos tempos da tribulação. Então, ele aqui, ele faz um ajuste temporal, tá? Ele direciona, certo? Ele direciona. Ele fala nos tempos da tribulação. Você pode entender esse versículo da seguinte maneira. Pode estar referindo-se à grande tribulação que vai acontecer, tá? Se você pegar aqui no livro aqui, do próprio Mateus capítulo 24, se você seguir um pouquinho para baixo, aqui você vai encontrar logo em seguida a tribulação daqueles dias. Será que foi por isso que Jesus falou de tribulação? Porque ele acabou de falar no versículo 24 a respeito dos eleitos. Se você pegar o livro de Hanor, você vai ver que ele está falando de eleitos e está falando de tribulação. Olha aqui. Vou circular para você ver. Eleitos e tribulação. Aí, de repente, Jesus, no seu mais profético sermão sobre os eventos finais, ele fala aqui no capítulo 24 de eleitos, como vocês estão vendo, e logo um pouco depois, lá no verso, que eu vou ter que tirar aqui para subir, né? Lá no verso 29, ele fala da tribulação. Aqui, ó. Tribulação. Então eu pergunto para vocês, pessoas. Vocês acham que isto aqui é apenas uma simples coincidência? Será que isso aqui é uma simples coincidência? Ou será que Jesus, de certa forma, estava fazendo referência ao primeiro capítulo do livro de Hanor? E nós, por descartarmos tal livro e não tivemos acesso, né, a esse livro por muitos anos na nossa história da humanidade, nós não entendíamos por que Jesus Cristo estava falando aquelas coisas, porque não fazia sentido para nós. A gente nunca tinha visto nada parecido. E agora eu estou apresentando para vocês uma feliz coincidência que existe entre o livro de Hanor, capítulo 1,
com o capítulo 24 de Matetiarro, que é falar sobre os eleitos e falar sobre a tribulação no mesmo contexto. Porque ali ele falou que os eleitos, eles talvez se fosse possível, eles se desviariam. Isso aí, quando surgiria uma grande apostasia de falsos profetas, falsos cristos. E aí, depois ele fala de tribulação. E aqui o Hanou, o Enoque, está falando exatamente disso, que ele abençoa os eleitos que existiriam nos tempos da tribulação. Olha que coisa mais interessante. Aí agora, nós vamos mostrar para vocês uma outra particularidade deste livro, que talvez você nunca nem viu, né? Talvez você nunca nem viu essa particularidade aqui que eu vou mostrar para você. Eu vou tirar aqui, ó, para não ficar aqui. Aqui eu tenho comigo aqui o livro de Tito. Tito, capítulo 2, verso 11. Veja bem o que eu estou fazendo. Preste atenção no que eu estou fazendo. Porque a graça, capítulo 2, 11. Porque a graça a Deus, porque a graça de Deus se manifestou. Todos sabem o que é a graça, né? Estamos falando da última aliança, a aliança da graça. A aliança da lei e a aliança da graça, certo? Eu no começo do vídeo comecei a falar sobre isso, alianças. Vocês repararam, né? Aí ele está falando assim, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus que se manifestou para trazer salvação a todos os homens é Mashiach Yeshua, crucificado ou morto numa estaca de tortura para fazer propiciação pelos nossos pecados no Calvário, tá? Gólgota, né? Lugar da caveira. Ele derramou seu sangue, e este sangue derramado na terra, a qual engole os pecados, porque quando nós morremos, viramos pó e somos enterrados, a terra engole os pecados. Jesus, ele purifica a terra por meio de seu sangue. Em Hebreus tem uma passagem que diz: quase todas as coisas são purificadas com sangue, e a menos que se derrame sangue não há perdão. Então a terra, ela estava suja, ela está suja com o sangue dos milhares que foram morrendo durante todas as eras da humanidade. Por isso foi necessário que Mashiach ele derramasse seu sangue na terra para purificá-la de todos os pecados. E aí ele trouxe salvação a todos os homens. A graça que foi manifestada é o Mashiach Yeshua, ressuscitado, ressurreto, trazendo milhares de filhos à glória, como diz algum escritor bíblico em certa passagem. Aí nós vamos entrar no ponto em que eu quero mostrar para vocês. Esta graça de Mashiach Yeshua, ela vai nos ensinar a fazer algo. Tá? O que ela vai nos ensinar? Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbrio e justa e piamente. Sóbrio, justa e piamente. Lembra que o livro de Hanou está falando aqui dos justos? Tá? Eu vou fazer de outra cor aqui, ó. Justos. Viver de forma justa. O que nos faz viver de forma justa? É a graça que foi apresentada a nós para a salvação de todos os homens. E isso nos ensina a renunciar o quê? Impiedade, ou iniquidade, ou maldade, e paixões mundanas, mundanismo. Certo? Certo. Isso nós estamos vendo apóstolo Paulo, Shaul, falar ao seu amigo Tito, certo? Isso é uma carta inspirada que nós aceitamos. Só que talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, mas Paulo ele está fazendo uma referência do livro de Hanou. Está fazendo uma referência do livro de Hanou? Sim, porque Paulo entendeu
o livro de Hanô. Ele leu o livro de Hanô e entendeu. Ele citava o livro de Hanô várias vezes. Só que você não sabe porque você nunca leu o livro de Hanô. Entende? Então você não consegue entender referências que Paulo faz. Quando Paulo faz referência de Ishaiah, você conhece. Quando Paulo faz referência de Jeremias, você conhece. Miqueias, você conhece. Quando ele faz referências a Obadias, Ezequiel, você conhece. Mas quando ele faz referências claras ao livro de Hanô, você não conhece. Porque você não foi ensinado a entender que talvez o livro de Hanô ele seja mais do que você pensa que ele é. Então, veja o que diz aqui no livro de Hanô, capítulo 1. Depois de falar dos eleitos e do tempo de tribulação que esses eleitos viverão, rejeitando toda a iniquidade e mundanismo. Veja que essa expressão rejeitando e renunciando é a mesma coisa, tá? Deixa eu fazer aqui um paralelo aqui. Renunciando, rejeitando. Impiedade, iniquidade. Isso pode ser feito até por causa do tradutor, tá? Talvez as palavras eram até as mesmas. E mundanismo. Paixões mundanas. Veja que o apóstolo Shaul, aí você desmerece o livro de Hanô, tá? Você desmerece. É um livro apócrifo. Beleza, tudo bem, respeito. Mas o apóstolo Shaul, ao falar com Tito, ele faz uma citação clara de um trecho de Hanô. Hanô está falando disso. Então, assim, uma coisa que passa na minha cabeça é Shaul, Paulo, apóstolo que você tanto respeita, ele andava lendo o livro apócrifo. Certo, querido? E aí você pensa assim, mas por que Paulo lia livro apócrifo? Porque, queridos, quando o apóstolo Paulo vivia, não tinha essa definição que o livro de Hanô era apócrifo. Quem definiu os livros que estão na Bíblia? Judeus. Quando? Por volta do ano 70, dos anos 90, aliás, né, depois de Jesus. Judeus que rejeitaram Jesus. Eles definiram quais eram os livros que eram canônicos. Por que talvez eles tiraram fora o livro de Hanô, de Enoque? Porque o livro de Enoque fala claramente de Jesus, daquele Jesus que eles tinham matado. E isso não é um exagero, eu vou mostrar para vocês ao longo dos estudos aí, nós vamos chegar lá. Mais claro que isso, só o sol do meio-dia. Então era conveniente, tá? Que o livro de Hanô ele não entrasse no canon das escrituras. Por quê? Porque o livro de Hanô fala sobre os eleitos. O livro de Hanô fala do Filho do Homem. Jesus se auto-intitulou como Filho do Homem o tempo inteiro. Tanto é que Jesus faz menção do livro de Enoque mais vezes do que você imagina. Certo? Não só de Hanô, mas também de Daniel e Ezequiel que usam essa expressão. Mas tudo leva a crer que essa expressão era uma expressão que foi Deus que falou com a humanidade, tá? Não é uma expressão que foi criada pelo homem, é uma expressão que trouxe divina, é uma expressão divina, tá? Nós temos conhecimento dela porque foi Deus que tratava assim com alguns dos grandes profetas, Daniel, Ezequiel e Enoque, traz a expressão filho do homem, tá? É uma expressão que nós vamos fazer um estudo fantástico sobre isso. Pode aguardar que vocês vão gostar muito desse estudo. É um estudo assim, que é de tirar o fôlego, tá? Sobre o Filho do Homem. Eu vou mostrar para vocês o paralelo bíblico e do livro de Hanô sobre o Filho do Homem. Vocês vão gostar muito. Então o apóstolo Paulo usa agora a expressão aqui, rejeitando a iniquidade e o mundanismo, que foi o Enoque que escreveu isso aí, tá? E vamos continuar aqui, ó. Enoque, um homem justo, o qual estava com Deus. Bom, Enoque fala que ele estava com Deus. A Bíblia fala que nenhum homem viu a Deus.
Então, a única coisa que eu posso acreditar aqui é que Enoque nunca esteve com Deus, mas sim com o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach. Como também Moisés, né, fala que teve com Deus, Jacó falou que lutou com Deus e não é que lutou com Deus, né? Lutou com outra pessoa, não era o próprio Deus, Pai. E eu de Revavirre Pai, não era, tá? Nenhuma dessas menções aqui eu consigo ver e acreditar que era o próprio Yod Revavirre Pai, porque a Bíblia deixa claro que nenhum homem jamais viu a Deus. Então, quando fala sobre isso, não está referindo-se ao Pai, está falando-se ao Deus Filho, Yeshua, né? Yeshua HaMashiach. E aí continua. Respondeu e falou com Deus enquanto seus olhos estavam abertos, tá? Então, falou com Deus, ele não falou com Deus, tá? Com o Pai, não. Ele pode ter falado com o Filho. Só que aí ele não tinha esse discernimento, né? Porque o Filho, ele é um segredo sagrado que foi revelado no Novo Testamento, praticamente. Então, todo mundo conversava com Jesus achando que era o Pai. Quando vocês verem lá Isaías, Moisés, essa turma toda aí do Velho Testamento falando que conversou com Deus, conversou com Jeová, né? Escrito na maioria das... Na maioria não, em algumas Bíblias, versões brasileiras, Bíblia TB, Bíblia Brasileira, e Bíblia Tradução do Novo Mundo, né? A Bíblia Bã traz Javé, e a Bíblia King James traz Yahweh, ou Yahweh, tá? Pode ser falado de duas formas. Eles trazem Yahweh, ou Yahweh. Então, toda vez que você vê lá no Velho Testamento falando, né, sobre alguém conversou com Jeová, conversou com Yahweh, conversou com Javé, não era o Pai, tá? Não era o Pai. Para você entender isso, abra meu vídeo Eram Dois Jeovás no canal, você vai entender perfeitamente, tá bom? Então, aqui também Enoque faz a mesma coisa que todos os que falaram, que conversaram com Deus, na Bíblia faz, né? Então, alguns podem querer desmerecer aqui o livro porque ele está falando que falou com Deus. Mas aí você está esquecendo que o Jacó, que você acredita que é o Israel, né? Que deu origem à nação de Israel, ele falou que lutou com Deus, né? Ninguém vai questionar agora a Bíblia, né? Gênesis, né? Pelo amor de Deus. Então vamos lá. E aqui fala, isto os anjos me mostraram. É um padrão bíblico, tá? Isso aqui, olha, nós podemos perceber que os outros profetas também foram exatamente assim. Eles obtiveram informações por meio dos anjos, tá? A gente fez o estudo de Hebreus capítulo 1, vocês viram, né? Que Deus, por muitas maneiras, de muitas ocasiões, falaram aos antepassados, por meio de anjos, por meio de sonhos, né? Vários motivos. Então, isso aqui é um padrão bíblico. Aí continua, deles, eu ouvir todas as coisas e entendi. E que vi. Entendi o que vi, tá? Então ele entendeu. Ele viu e entendeu. Diferente de Daniel, Daniel viu e não entendeu. Ele viu e entendeu. A grande maioria das coisas que ele viu, ele entendeu. Ele foi esclarecido. Certo? Pelo menos é o que ele fala. Coisas que não terão lugar nessa geração. Ou seja, aqui ele está falando que esta geração que ele vivia, as coisas que ele falou não faziam o menor sentido. E se bem da verdade, pessoal, até pouquíssimo tempo atrás, todo mundo titulava o livro de Hanô como um livro apócrifo. E hoje, estudiosos profundos das escrituras, pessoas sinceras, têm começado a ler o livro de Hanô e têm começado a entender o que as coisas estão falando ali, tá? Então, estas coisas faladas no livro de Hanô, que são as bênçãos para os eleitos, são coisas que a grande maioria das pessoas nunca entenderam. Por isso que talvez esse livro ficou em descaso, desuso. As pessoas liam ele e não fazia sentido nenhum. Pensa você ler esse livro antes de Jesus Cristo nascer. Cara, não fazia sentido nenhum as coisas que ele falava. Depois também, quando Jesus Cristo nasceu, muitas pessoas podiam ter lido e podiam ter até visto que fazia sentido com as coisas que estava falando ali. Mas tem coisas ainda mais no livro de Hanô que não faz sentido para nós ainda hoje. Tá? Você vai ler, você não vai entender. Então, assim, estas coisas não teriam lugar nessa geração. Ou seja, o conhecimento detido no livro de Hanô é um conhecimento muito profundo, que vai muito além do que nós podemos entender agora,
tá? Mas haveria uma geração que começariam a entender, discernir estas coisas. Aí ele está falando de geração que deve acontecer num tempo distante por causa dos eleitos. Então a geração dos eleitos, tá? Ele está falando aqui da geração dos eleitos. Talvez seja por isso que Paulo citou tanto o livro de Hanor. Porque Paulo ele entendia dos segredos sagrados. Então ele faz muitas referências ao livro de Hanor. Porque talvez para ele estava fazendo sentido. E sabemos que os eleitos começaram a existir, né? Biblicamente falando, se nós formos olhar, com a igreja, com a congregação cristã. Então, nesse período todo aí, né, de 2000 anos para cá, realmente faz sentido, né? Talvez a tribulação que está falando um pouco antes ali do capítulo 1, verso 1, não esteja falando da grande tribulação em si, ele está falando da vida atribulada do cristão. A vida do eleito, que é atribulada, que sempre foi atribulada. O verdadeiro seguidor de Machia sempre passou por tribulação. Até culminar na grande tribulação, né, que Machia fala lá em Mateus 24, 24. Então, veja aqui, ó, versículo 3 agora. Uma coisa que eu gostaria só de salientar aqui no 2 é o seguinte, que o livro de Hanor, ele foi escrito, como ele está falando, para ser entendido por uma geração específica. Não é todas as gerações que iriam entender, que iria fazer sentido e que iria ser uma bênção. Apenas a geração certa, tá? Que iria entender essas coisas no tempo do fim. Certo? Então chegamos a esse entendimento aí. Talvez seja esse motivo do livro nem estar na Bíblia. A respeito deles, eu falei e conversei com ele. Esse ele aqui, ele está falando de Deus, tá? Só que nós sabemos que não é Deus. É Machia, Yeshua, que se apresentava como o Pai, tá? A todos os profetas ele fez isso. Aí, por que você vai entender que é Machia e Yeshua? O qual virá. Tá vendo? Essa expressão é decorrente no Novo Testamento e no Velho Testamento, tá? Todas as vezes que o Velho Testamento e o Novo Testamento fala de Jesus virá, né? Ele refere-se a grande maioria das vezes refere-se à sua segunda vinda visível, quando ele chegar para reinar o mundo. Então tá falando que ele conversou com ele, o qual virá de sua habitação. E aí é interessante que o livro de Hanor, ele fala sobre algo interessante que, do ponto de vista nosso, talvez a gente já levaria para o lado da segunda vinda, né? Como eu estou falando com vocês aqui. Mas o verso 4 vai mostrar para a gente que isso até já aconteceu, tá? Pode ser que seja também atemporal, como eu já falei com vocês, né? A grande maioria das profecias bíblicas, elas têm vários cumprimentos, mas vocês vão perceber, eu vou mostrar para vocês, que essa passagem já se cumpriu, tá? Só que pode ter outro cumprimento, claro, um cumprimento maior quando ele vir na sua segunda vinda, mas ele já veio. No que o Enoque está falando ali já aconteceu. Aí falou assim, ó, o santo e poderoso, o Deus do mundo, tá? Jesus é o santo poderoso Deus do mundo, tá bom? Embora o pai dele é Deus todo-poderoso, todo mundo, todas as coisas, Jesus também é o Deus poderoso, tá? Então tá falando aqui de Jesus que virá. Eu nem vou mostrar para vocês as referências bíblicas sobre a vinda de Jesus, porque nós já temos um monte de vídeo no canal falando sobre isso. Aí vamos ler aqui, ó, o versículo 4. O qual pisará sobre o monte Sinai, aparecerá com suas hostes e se manifestará com a força de seu poder dos céus. Aqui, olha, para você entender isso, aqui ele te dá referências bíblicas, tá? Monte Sinai. O que aconteceu do Monte Sinai? A entrega da aliança para Moisés, o fim do reino da morte. Apóstolo Paulo, Romanos capítulo 5, ele fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Então, o reino da morte termina no Monte Sinai. Vou repetir, ó. O reino da morte termina no Monte Sinai, com a entrega da Torá às mãos de Moisés, por meio de 2 pedras simbólicas com 10 palavras. E, além disso, toda a lei que ele escreveu depois, que está na Torá. Está falando disso aqui, tá? Ele virá no Monte Sinai. Aqui, ó.
Pensa que uma profecia, pessoal, ela tem que ser escrita antes de acontecer. Não faz sentido uma profecia ser escrita depois de acontecer, não é? Não faz sentido. Senão não é profecia. Então, tudo isso nos leva a crer que essa profecia que ele fala, que o Senhor viria no Monte Sinai, e isso foi escrito antes de Moisés receber a lei no Monte Sinai. Ela falou: ele pisará sobre o Monte Sinai, aparecerá com as suas hostes, ou seja, os anjos, e se manifestará com a força de seu poder dos céus. Vamos ver uma referência bíblica sobre isso. Aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 32, verso 2 diz: disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio das miríades dos santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Olha que coisa fantástica, pessoal. Então eu estou falando com vocês que o capítulo 33, do verso 2 de Deuteronômio, um livro bíblico da Santa Torá, que nós acreditamos de todo o nosso coração como sendo um livro inspirado por Deus, nada mais é do que uma citação do livro bíblico de Enoque, no capítulo 1, verso 4. Você sabia disso? Enoque, capítulo 1, verso 4, diz que o Senhor iria aparecer no Monte Sinai e manifestar com suas hostes, seus anjos. E aqui, no livro 32, verso 2 de Deuteronômio, Devarim, Moisés ele repete exatamente as mesmas expressões encontradas no livro de Hanor. Aí eu te pergunto, será mesmo que o livro de Hanor ele não é um livro bíblico? É uma pergunta para você se fazer aí, tá? E aqui, olha, ele tá falando que ele veio do Sinai, tá? E ele apareceu, resplandeceu. Ele resplandeceu. Resplandeceu, apareceu. Pode ser usada a mesma palavra. E aí ele fala, ó, miríades de santos, suas hostes, veio com suas hostes. Isso aqui, pessoal, tá querendo dizer, essa parte de Enoque aqui, tá querendo falar quando Machia, ele estava no monte Sinai, no topo do monte, você via lá uma pessoa de fogo. E essa pessoa de fogo, ela andava para lá e para cá no monte e ela falava com Moisés. E quando ele falava, tocava trombetas, chofarotes, né? Trovões, relâmpagos. E aí eu gostaria de mostrar para vocês, aqui no livro de Hebreus, eu quero mostrar para vocês aqui no livro de Hebreus, eu acho que eu perdi a referência ali, mas eu vou abrir aqui, ó. Hebreus, se eu não me engano é o 12, é? Vamos ver. Aqui, ó, no verso 18. Pois não tendes chegados ao monte palpável, acesso em fogo e a escuridão, e a trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta, e a voz de palavras, a qual os que ouviram rogaram que não lhes falasse mais. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, será apedrejado. Então terrível era a visão que Moisés disse: estou todo aterrorizado e trêmulo. Ok?
Isso aí são os eventos que ocorreram quando o Senhor Mashiach Yeshua desceu no Monte Sinai para entregar a lei para Moisés, dando fim ao reinado da morte. Veja que isso é tão simbólico e tão representativo que vocês talvez ainda não fizeram ainda a conexão mental do que eu estou querendo dizer. Quando o Senhor Mashiach ele desceu no Monte Sinai e entregou as leis, a Torá do Santo Pai Yahweh Yod-Heh-Vav-Heh para Moisés, o que ele faz? Ele dá fim ao reino da morte. Eu tenho que mostrar para vocês o texto, porque talvez vocês ainda não conseguem fazer essa correlação que eu estou tentando fazer com vocês. O livro aqui é Romanos, capítulo 5. Porque até mesmo o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta enquanto não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão. Reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que é Jesus. Então, gente, a morte, ela reinou de Adão até Moisés. E aí, o que eu estou falando com vocês? Quando o Senhor Jesus ele desce no monte, cadê a gravura? Tá aqui. Quando o Senhor Mashiach ele desce no monte, ele coloca fim ao reino da morte. De uma forma ilustrativa. A lei condenava o pecado e dava possibilidade de redenção. Todos antes da lei estavam entregues à morte, sem nenhum tipo de promessa de redenção. Mashiach vem e coloca fim ao reino da morte, por meio da palavra de Adonai, por meio da Torá. A segunda vez que ele veio em carne. Ele veio em carne. E ele faz uma outra aliança. A primeira vez ele vem em fogo, em espírito, e faz a primeira aliança com Moisés e com o povo. A segunda vez ele vem em carne. O povo não foi capaz de ouvir a voz dele. E aí eles pedem para Moisés para não falar com ele. Aí, o que Deus responde para Moisés? Eles estão certos. Eu vou suscitar no meio de vocês um profeta igual a você. Ou seja, de carne e sangue. Já que eles não eram capazes de lidar com Yeshua em fogo, em vozes de palavras, em som de trombeta, em relâmpago, então Deus abrandou e enviou o Mashiach em forma de carne, para fazer uma outra... Não que a aliança primeira ela tinha sido em vão ou inválida, apenas para reforçar essa velha aliança em moldes melhores, vamos dizer assim. Uma nova aliança, um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Uma aliança eterna, feita por meio de sangue precioso da vida do seu próprio filho, Yeshua HaMashiach. E aí, quando ele desce na segunda vez, ele vai e o que ele faz? Ele lembra tudo aquilo porque ele ficou 40 dias no ermo. Ele está fazendo alusão, vou fazer um dia um estudo sobre isso. Ele está fazendo alusão ao tempo que os israelitas estavam no ermo, que foram tentados pelo diabo, 40 anos. Ele foi 40 dias. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai para o Monte Sião agora, não Sinai, e faz uma nova aliança com o povo de Deus. Beleza? Beleza. Então, há um padrão bíblico de Mashiach vir e descer no monte, tá? Fazer alguma coisa importante no monte. A primeira vez quando ele veio de fogo, a segunda vez ele veio de carne, e a terceira vez, tá? A gente fala segunda vinda porque a gente está falando da vinda de Mashiach da forma que a gente conhecia ele agora, né? A gente fala segunda vinda, mas na verdade o Mashiach veio uma primeira vez, tá?
Ele já veio uma primeira vez em fogo, no monte. Conviveu com o povo por 40 anos no ermo. A segunda vez ele veio e conviveu com o povo por quase 40 anos. Foi 33 anos e meio praticamente. E aí mataram ele. E a terceira vez que ele vai vir, ele vem tanto em fogo quanto em carne. Esse é o mistério da Torá. Que uma vez ele veio em fogo, não conseguiam olhar para ele nem aceitá-lo. A segunda vez ele veio em carne, não conseguiam olhar para ele nem aceitá-lo. A terceira vez ele vem em fogo e em carne. E irão olhar para ele e terão de aceitá-lo. Pois quem não fazer isto vai perecer. Esta é a grande mensagem da Torá. E o livro de Hanor, ele traz essa mensagem quando ele fala exatamente que ele pisará sobre o monte Sinai. Isso pode ser também uma das referências do Senhor Mashiach quando ele vir na sua glória. Embora o profeta Zacarias, Zahariá, fale que ele pisará no Monte das Oliveiras, existe outras profecias que falam que Mashiach também irá aparecer em outras regiões. Eu tenho estudo no canal falando sobre isso. Se você estudar, quiser saber, você é novo aí no canal, você não sabe, você não viu, você pode ver aqui, ó, esses vídeos aqui, ó. São vídeos mais antigos, né? Mas são vídeos excelentes, tá? Estudo profundo da palavra de Deus. Vocês vão amar. Esses aqui, ó. Cavaleiro do Cavalo Branco e o Vale de Josafate. Roupa coberta de sangue e Edom Vermelho. Esta série de estudos, gente, é pouca visualização. Mas é uma série de estudo que todo cristão deveria assistir. Não é porque eu fiz, não, tá? É porque traz ali assuntos que é fantástico. Olha só, 15, 14, 7, 22 visualizações. As pessoas estão perdendo aí um estudo fantástico. E aqui tem esse também, o Cavaleiro do Cavalo Branco e a Roupa Manchada de Sangue. Foi uma série de estudos que eu fiz sobre isso, que vai mostrar para vocês Yeshua HaMashiach aparecendo e lutando em vários lugares do mundo. Na guerra final de Israel, na guerra do Armagedon. Tá? Então, se você não viu ainda essa série, assista. Você não vai se decepcionar, eu garanto. Você vai gostar. Então, vamos continuar aqui. Agora eu estou no verso 5. Todos estarão tremendo e as sentinelas estarão aterrorizadas. Isso aqui é uma particularidade super interessante. Tremendo, né? Isso aqui a Bíblia fala. Eu não vou mostrar porque senão o estudo vai ficar gigante, tá? Já está muito grande, vai ficar maior ainda. Mas existem referências em Apocalipse, né? Que falam que quando o Mashiach aparecer, as pessoas vão querer entrar dentro da terra para poder se esconder dele. Talvez na época atrás, em algumas épocas atrás, não fazia muito sentido. Hoje faz um pouco mais de sentido, porque as pessoas já estão criando bunkers, que são casas subterrâneas à prova de bombas nucleares, porque elas já estão prevendo uma catástrofe. Então, a maioria da grande sociedade do mundo, os líderes do mundo, os donos do mundo, eles já têm esses lugares construídos, que são os bunkers, dentro da terra. Então, quando eles verem a glória do Mashiach se manifestando nos céus e todas as coisas acontecendo de acordo com as profecias bíblicas, eles vão entrar para dentro dos bunkers. E aí o que vai acontecer? Eles vão ficar tremendo. Aqui está falando, todos estarão tremendo. Isso aconteceu quando o Mashiach ele desceu. Se você pegar a referência de Hebreus, né, no capítulo 22, no capítulo 12, 21 aqui, você pegar a referência cruzada dos textos, você vai ver que os israelitas ficavam atemorizados, tremendo. Aí mesmo Moisés ficou aterrorizado, tremendo, tá? Então essas palavras aqui de Hanor pode estar referindo-se a isto, né? Ou pode também estar referindo-se ao tempo futuro.
eu creio que pode estar referindo-se aos dois ao mesmo tempo. As sentinelas aqui é um contexto que ainda nós não entramos, mas são os anjos que deixaram a sua posição. Quando Yeshua veio, desceu no Monte Sião para entregar a Torá, eu tenho a certeza absoluta que os anjos perversos tremeram, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Talvez eles poderiam até imaginar que era o julgamento de Deus para com eles. Então faz muito sentido isso. Quando Yeshua veio em carne, os demônios falavam: o que você quer? O que você quer conosco, filho do homem, filho de Deus? Veio nos atormentar antes dos tempos determinados, né? Então eles tremiam, né? Eles tremiam a presença de Machia. Eles imploravam para Yeshua não mexer com eles. Então essa passagem aqui, olha, ela tem todo um respaldo bíblico. Nós não vamos agora entrar nos versos, né? Que nós já estamos com 1 hora de estudo, mas vale aí, eu tá falando para vocês lembrarem de fazer as conexões aí mentais e até procurar depois. Aí o verso 6 diz: grande temor e tremor se apoderarão deles. Ou seja, os sentinelas ficarão devastados quando o Machia descer na sua glória. Todas as vezes que ele desce, eles tremem, tá? Mas agora eles estão tendo certeza que quando ele vir da segunda vez agora, que na verdade é a terceira, né? Vai ser pior ainda, porque aí sim ele vai ter uma execução, um ajuste de contas, né? Com esses seres aí. E diz assim: apoderarão deles, o grande temor e tremor se apoderarão deles, mesmo aos confins da terra. Aí vamos continuar. As alturas das montanhas serão abaladas e os altos montes serão abatidos, derretidos como favo de mel na chama de fogo. A terra será imersa e todas as coisas que nela estão perecerão, enquanto o julgamento virá sobre todos, mesmo sobre todos os justos. Aqui está falando do julgamento de Deus, tá? Se nós olharmos aqui num texto bíblico de Miqueias, vamos ver aqui, vou mostrar para vocês. Miqueias, capítulo 1, verso 4. Olha aqui que diz aqui, ó. Os montes debaixo de... vamos ler o 3 primeiro. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar. Olha só. O Senhor Yeshua está onde? No seu lugar. Aonde que é o lugar do Senhor Yeshua? Nos céus. Aqui está falando, porque o Senhor sai do seu lugar. E desce. Desce para onde? Desce para a terra. E aí, quando o Senhor desce, ele sempre desce como? Ele pousa no monte. Ele fez isso no monte Sinai, tá? É uma referência bíblica disso. Lá em Zacarias fala que quando ele vir na segunda vez ele vai pousar no Monte das Oliveiras. E aqui está falando, ó, eis que o Senhor sai de seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Onde são os altos da terra? Os montes, né? Os montes debaixo dele se derreterão ou se derretem, e os vales se fendem, são como cera diante do fogo. Olha cá, olha aqui. Como as águas que precipitam num abismo. E olha o que está falando aqui. As alturas das montanhas serão abaladas e os altos montes serão abatidos, derretidos, como favo de mel na chama do fogo. Veja a similaridade das ilustrações aqui usadas. É praticamente igual. Aqui está falando do contexto todo que Jesus e o Senhor ia descer sobre o monte. E quando ele descesse sobre o monte, ia acontecer o que? Medo, tremor, tal. E aqui está falando exatamente a mesma coisa, em Mirá, capítulo 1, verso 3 e 4. Aqui até fala, né, que por causa do fogo, aqui ó, fogo, derretidos, derretem, montes, montanhas, montes. Veja, pessoal, que uma outra correlação aqui, ó, Miqueias.
Enoque, capítulo 1, 6, Miqueias, capítulo 1, 4. Tá vendo? Claro que aqui tem um outro contexto, tá, gente? Tem um outro contexto. Mas é uma referência bem interessante, né? Que nós devemos observar. Uma referência bem interessante que deveríamos observar, tá? Isso aqui eu trouxe só como referência para vocês. Vamos continuar aqui. Aqui falou que o julgamento será sobre todos, né? Aqui está falando sobre... Parece que está falando sobre a grande tribulação. Até os justos vão ser atribulados nesse dia. Muita gente vai perecer, tá? E aí o verso 7. Mas a eles serão dada a paz. Ele quem? A eles quem? Os justos e eleitos. Tá? Aqui é uma mensagem que é totalmente bíblica. Todas as partes da Bíblia falam disso. Inclusive, 2 de Pedro, capítulo 3, quando ele fala sobre também o fogo, né, vai devorar, essa terra está sendo reservada para o fogo, né, que é uma referência também desse texto. Talvez Enoque falou essa passagem e talvez Pedro ele estava referindo-se a isso quando ele falou aquela passagem de 2 de Pedro 3,7. Ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesouradas para o fogo. Estão reservadas para o dia do juízo e da destruição dos homens ímpios. Então talvez Pedro tenha essa passagem em mente. Talvez ele tinha essa passagem em mente de Enoque. Não é segredo para nós que os apóstolos eles liam e mencionavam Enoque o tempo todo. Talvez ele estava mencionando esse versículo. Versículo aqui, ó, versículo 6. A terra será imersa e todas as coisas nelas estão imersa, na terra imersa. É uma clara referência ao dilúvio, tá, gente? Olha, imersa. A terra será imersa. Isso aqui é uma clara referência do dilúvio. E Pedro está falando exatamente disso, do dilúvio depois da destruição do fogo. Primeiro ele fala da destruição em águas, depois ele fala em destruição em fogo. E aqui no livro de Enoque, você está vendo ele falar de imersão, tá? Você só imerge em água, tá? A terra será imersa. Então talvez Pedro está com Enoque capítulo 1, 6 em mente. Ele estava vendo o profeta, talvez ele estava fazendo essa conexão na mente dele, né? Nós não sabemos. Mas eu pelo menos estaria fazendo essa ligação. Talvez eu tinha o livro do Enoque, né? Aí eu tinha lido lá o capítulo 1, 6. Tinha visto ele falar sobre a imersão dos homens maus, todos perecerão, né? Até mesmo os justos, que todos seriam submetidos ao julgamento, né? Então ele correlaciona isso ao dia do juízo de Deus. Aí ele fala do dilúvio e fala também do fogo. Por quê? Porque aqui no livro de Enoque ele também está falando sobre isso, né? Sobre os montes derreterem com fogo, tá? Tudo isso aqui é profético, tá? É messiânico. Aí o verso 7. Mas a eles será dada a paz. Ele preservará os eleitos e para com eles exercitará clemência. Então, olha que lindo, né? Aqui é a mensagem que Yeshua falou aos seus discípulos, tá? Para todos nós, está na Bíblia isso. Só você ler os 4 evangelhos, você vai ver que a mensagem é clara sobre isso. Que ele falou que vai preservar os eleitos, vai preservar os que perseverarem até o fim. Então todos pertencerão a Deus. Quando isso acontece, quando o Mashiach ele vem salvar o seu povo, né? Salvar, né, da besta, do falso profeta e do anticristo, né? Nós vamos estar vivendo bons bocados, tá? Bons não, os ruins, né? Vamos dizer assim. Vamos estar passando por problemas seríssimos. Perseguição, morte, eles vão estar nos vencendo. Vai ser muito comum os cristãos estarem morrendo, tá? Nesse período. Então Jesus vem nos salvar. Neste período, né, que a terra vai estar imergida na grande tribulação, ele aparece no final da tribulação, salva seu povo. Quem? Os eleitos. E serão felizes e abençoados, e o esplendor da divindade os iluminará. Aqui, gente, está falando da transformação, tá?
Eu tenho um vídeo no canal falando sobre transformação. Enoque fala sobre transformação. O apóstolo Paulo fala sobre transformação no capítulo 15. Então, aqui está falando que o resplendor, a luz da divindade iluminará os justos, os vencedores. Aqui está falando do novo corpo, o novo corpo que teremos. Os últimos estudos falaram sobre isso. Se você tiver interesse aí, esses dois estudos aqui, ó. Moradas, vestiduras e seu corpo. Como Jesus adentra seu ser. São dois estudos fantásticos, de muito proveito também, para todos aqueles que amam a palavra de Machia e de Nosso Senhor. Bom, este foi o nosso estudo, tá? Do livro de Hanô, capítulo 1, totalmente embasado nas Escrituras, como vocês viram, várias e várias referências. Dá para falar mais 3 ou 4 horas aqui, mostrando outras e outras referências, mas também o tempo não nos permitiria. Essas palavras são para os eleitos. Se você ama as verdades bíblicas e o Senhor Machia de todo o seu coração e o Pai de toda a sua alma, dê uma atenção, tá, a essas palavras que estão sendo faladas aqui. Talvez é uma resposta a uma das suas orações. Deus ele vai preservar os eleitos. Qualquer provação que você venha passar, esteja certo que você é um eleito. Levante a cabeça, seu livramento está próximo. Que a graça e a paz de nosso Deus e o de Vav-He seja com todos vocês na esperança do reencontro com Yeshua HaMashiach, nosso Senhor.